Você já reparou como o colete está muito em alta na moda? Essa é uma peça bem legal para dar um diferencial no seu look. Existem coletes de várias formas e tamanhos. O meu eu quis mais alongado, mas você pode fazer mais curto ou bem mais comprido. Eu sou Rutiana Sobrinho e te ensino a modelagem e costura de roupas, principalmente as femininas, e te convido a se inscrever no canal. E agora, de olho na tela que a aula vai começar. Para fazer esse colete, você vai precisar de ter em mãos os moldes frente e costas da blusa base com a pence. Vai pegar o seu esquadro, encostar aqui no papel, traçar uma linha para baixo e outra para lá. No meu caso aqui, o meu esquadro ele é pequeno para terminar de traçar a linha. Então, eu viro ele assim, ó. Encosto nessa linha aqui e termino de traçar a linha para lá. Essas linhas servem de base para fazer aqui a interpretação do colete. Aí, eu pego o meu molde frente, encosto o centro dele nessa primeira linha, dou um espaço, traço outra linha para baixo. É só encostar o esquadro nessa linha de cima, traço uma linha aqui para baixo. Aí, eu venho com o meu molde costas, encosto o centro dele nessa linha, e aí eu copio todo o molde para fazer aqui a interpretação do colete. A princípio, eu vou fazendo a interpretação do colete e mostrando para você só a parte da frente, e todas as medidas que são obrigatórias serem repetidas igualmente na parte das costas, eu já vou fazendo e depois eu te mostro, porque são as mesmas medidas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é alongar essa peça. Como o meu molde base está só até a linha da cintura, então eu tenho que descer aqui o tanto que eu quero. Você vai pegar na sua cintura, medir o comprimento desejado e colocar aqui. No meu caso, eu vou colocar 38 centímetros. Então, da cintura para baixo, nessa linha aqui, eu coloco essa medida. Nesse ponto marcado, eu vou esquadrar uma linha para cá. Nessa linha riscada, eu vou colocar a largura do quadril ou na parte que essa parte de baixo que pega no seu corpo. Então, no meu caso, é um pouco abaixo do quadril, mas eu estou colocando aqui a largura do quadril e mais 2,5 centímetros de folga. Essa folga aí, você pode colocar um pouco mais ou um pouco menos. O importante é não ficar apertado aqui, nem largo demais. Tem que ser uma medida que fique bacana. No meu caso aqui, eu estou colocando 2,5 centímetros. Eu até risquei aqui para facilitar para mim. E agora, desse ponto marcado, eu vou traçar uma linha semicurva até a cintura. Como eu já fiz ali na parte das costas, então eu venho com a régua de quadril, faço a marcação aqui na régua, ali na parte das costas, encosto essa marcação aqui, encosto na linha da cintura, que aí vai ficar o mesmo desenho. Vou prolongar para baixo essa pence da frente. Na parte das costas, eu vou fazer o mesmo, mas depois que eu fizer um ajuste no centro costas. Esse ajuste é bem interessante de você ver, então fica atento aí que daqui a pouco eu faço. Agora, eu vou pegar essa linha do meio aqui da pence e estico para baixo. É só encostar a régua nela ali, ó. E aí, da cintura para baixo, eu vou colocar aqui 15 centímetros. Agora, eu ligo desse ponto a esse e desse a esse. Vou afastar o decote 3 centímetros e marcar esse ponto na linha do ombro. No final dessa linha do ombro, eu vou marcar aqui meio centímetro para dentro. Eu estou fazendo essas marcações porque eu quero modificar tanto a cava quanto o decote. Por isso, eu vou descer aqui no final da cava, na lateral, 2,5 centímetros.
Você pode fazer a peça descendo um pouco menos, provando a peça, e se você sentir a necessidade, você desce um pouco mais e retraça aqui a cava, porque não vai ter manga, né? Então, você pode fazer ela um pouco mais aberta. Foi o que aconteceu comigo, eu desci 1,5, depois eu senti a necessidade de descer mais 1, e aí eu cavei mais aqui. Então, você pode fazer dessa forma. No meu caso aqui, como eu já sei que ficou bom pra mim, eu vou descer 2,5 centímetros. Para traçar aqui a cava, você vai utilizar a régua de cava, inclusive essa régua eu ensinei no canal. O link dela está na descrição. Se você quiser fazer a mesma marcação que ficou aqui na lateral, bem nessa reta aqui mais cavada, ó, você faz a medição, coloca um pontinho aqui, aí você vai traçar usando a régua. E não é porque você tem uma régua que você tem que traçar de uma vez. Você pode fazer isso em 2 etapas, 3 etapas, do jeito que ficar o desenho melhor. Aí, eu encosto no ponto aqui, ó. Vou ali. Se não ficar bom, redesenha. Por isso que é bom fazer a lápis. Nessa parte de cima, eu não vou fazer ela muito curva. Vou seguir mais ou menos o desenho, mas sem ficar muito curva. É um ventinho arruma. Até agora, frente e costas foram feitas as mesmas alterações. Da agora para frente, as alterações começam a modificar. Então, vou fazer primeiro a parte da frente, depois eu faço a parte das costas. Então, vamos começar aqui as alterações na parte da frente. Eu quero que essa linha do centro aqui seja afastada. Então, eu vou tracejar uma linha reta até esse ponto, me baseando por essa linha do meio da pence. Então, é só encostar a régua ali. A partir desse ponto para dentro, eu vou marcar 3 centímetros. Desse ponto a esse, vou tracejar uma linha reta. No meio dessa linha tracejada, eu fiz uma marcação. Dessa marcação para dentro, eu vou colocar aqui 1 centímetro. Eu tô fazendo essas marcações para fazer aqui o desenho do decote, que vai ser um pouquinho encurvado para dentro e depois um pouquinho encurvado para fora. O mesmo valor que eu entrei aqui, que foi de 3 centímetros, vou marcar aqui embaixo e traçar uma linha reta até esse ponto. Aqui eu dei uma leve desmanchadinha e retracei, porque ficou, no meu que eu fiz, ficou um pouco mais arredondado. Aqui, como eu estou um pouco limitado para fazer o desenho por conta do tripé, e aí não ficou muito legal. Então, dei uma desmanchada e refiz aqui, ó, porque no meu ficou um pouquinho arredondado aqui. A interpretação da parte da frente já está pronta, ou seja, o meu molde é isso aqui, ó. Então, essa parte do meio aqui vai ser toda descartada. Quando eu fiz a minha peça, eu achei que essa pence estava muito próxima à beirada. Visualmente, eu não estava gostando. Então, decidi pegar essa pence e jogá-la um pouquinho para o lado. E aí, eu usei como referência a medida da metade da pence. Então, aqui eu tenho 3 centímetros de pence, a metade da pence dá 1,5 centímetros. Vou afastar, então, essa pence 1,5 centímetros. Então, essa linha do meio aqui vai passar a ficar aqui, ó, nesse ponto. Vou esquadrar uma linha para cima, nessa medida, e outra para baixo, com a mesma altura aqui da pence. Eu vou fazer ela pontilhada para você diferenciar uma pence da outra.
espero que não tenha ficado muito confuso, porque eu fiz aqui uma linha em cima da outra, né? Mas eu vou tentar desmanchar a pence que estava antes aqui, talvez vai borrar um pouquinho, mas vou desmanchar ela para você conseguir visualizar que a pence que estava aqui passou para cá. Consegui desmanchar aqui a pence, ficou uma marcaçãozinha, mas acho que agora dá para ver melhor, né? Talvez você está se perguntando o fato de eu ter pegado a pence, tirado da reta do bico do C e colocado para o lado, se não ia ficar estranho. Eu não achei que ficou estranho por causa disso. Quando a gente vai costurar a pence, a gente nunca vai até o ápice do seio. Ela vem a costura um pouco mais afastada, uns 3,5 centímetros mais ou menos afastada do bico do seio. Até fiz aqui o desenho onde seria a costura da pence. Fiz nessa, mas nessa aqui também é a mesma coisa. Até fiz uma marcação aqui, ó, que a pence iria até aqui só. Para cima não, a gente faz aqui na modelagem, mas na hora da costura ela vem só até esse ponto. Bom, se eu fosse fazer de novo essa peça, eu não faria com a pence, porque depois que eu fiz eu não gostei muito. Mas como na primeira vez que eu fiz o teste eu coloquei alfinetes, aí na segunda vez eu já costurei. Então, para ficar desmanchando a costura, não fica bom, ainda mais que o tecido é um crepe, aí fica ruim, fica com a marcação da costura. Mas se eu fosse fazer de novo, eu tiraria essa pence aqui na lateral. É só pegar o valor que tá aqui, aí no caso você não precisa tirar tudo. Se tem 3, você pode botar uns 2 aqui na lateral e traçar daqui até embaixo. Então, eu não faria de novo com a pence, mas não ficou ruim por causa de eu ter afastado aqui. Eu só não gostei da pence, visualmente eu não gostei da pence. Tanto ela aqui na reta quanto na lateral, mais pro lado aqui eu não gostei. Eu fico muito feliz quando vocês vêm nos comentários do vídeo para me agradecer pela aula que eu dei. É muito bom saber que ainda existem pessoas tão simpáticas assim, e isso é bem legal. E quando vocês dão um like no vídeo, eu vejo isso como uma forma de agradecimento também. Só quero aproveitar o momento e agradecer a todos que interagem comigo de alguma forma, comentando, compartilhando, se inscrevendo ou dando like. Aceite o meu sincero agradecimento. Agora vamos para a parte das costas. Já fiz aqui algumas marcações, mas é tudo coisa simples de explicar para não ficar muito longo o vídeo. Aqui no decote, no centro costas, eu desci 3 centímetros e retracei o decote naquele ponto que eu havia marcado no ombro. Na parte da frente, eu tive que repetir aqui a marcação na parte das costas. Se você achar que é muito, o que você pode fazer? Ao invés de descer logo aqui, você faz o decote igual está na base. Depois que você provar, você desce o tanto que você quer. É melhor do que você descer muito e depois não ter para onde consertar, né? Aí aqui na cintura, no centro costas, eu fiz uma marcação de 1 centímetro para cada lado da linha aqui da cintura. Por que eu fiz essa marcação? Porque eu vou fazer aqui agora uma pence, porque o meu corpo, ele dá um certo papo aqui, ó, porque as costas é um pouco afundada, então costuma dar um pouco de papo nessa parte. Então, eu tive que fazer essa correção e eu gostei bastante dessa correção. Então, com essa marcação de 2 centímetros, né, 1 centímetro para cada lado aqui, agora eu ligo com linha reta desse ponto até a lateral. Eu vou encostar essa linha nessa aqui, igual se eu estivesse fechando uma pence, só que ela não vai existir mais. Eu vou eliminar esse excesso de tecido que fica aqui. Se o seu corpo não pedir isso, não precisa fazer, tá? Aí, o valor que eu coloquei aqui, eu vou acrescentar aqui na barra. No caso, foi 2 centímetros, eu já desci aqui, ó, da barra para baixo, 2 centímetros, fiz a marcação e agora eu vou traçar uma linha um pouquinho encurvada até aqui a lateral. Já recortei o molde e vinquei a pence que tem na cintura. Vou fechar ela aqui e colar. Agora, essa pence na cintura não existe mais, foi tirado o excesso de volume aqui. Quando a gente faz esse tipo de correção,
o centro-costa sofre uma leve alteração. Vou encostar ele aqui na régua para você conseguir visualizar o que eu estou falando. Repare que ele sofreu uma leve curva, então eu tenho que colocar margem de costura no centro-costas, porque não sei se você sabe, mas a gente só encosta o molde na dobra do tecido para ele não ter costura quando o molde é reto. Se eu fizer isso com esse molde, eu vou estar ganhando volume nessa região, e não é isso que eu quero, então tem que colocar a margem de costura no centro-costas. E para finalizar, está faltando só mexer aqui nessa pence. Eu vou fazer da seguinte forma, vou pegar o esquadro, encostar nessa linha aqui de cima e aqui no meio da pence na parte de baixo. Repare a alteração que ocorreu aqui na ponta da pence. Isso aconteceu por causa da alteração que foi feita aqui na linha da cintura. O molde ficou levemente inclinado. A pence, ela não tem que ser algo estático. Você pode movimentar ela, fazer ela um pouco diferente. Você pode chegar ela para lá, chegar para cá. Você pode dividir ela em duas. Você pode fazer mais alta aqui e mais baixo aqui, e você pode também fazer ela levemente inclinada. Isso vai depender do seu gosto, do seu tipo de corpo, ou seja, das necessidades que o seu corpo tem de ajuste e também do modelo que você está utilizando. Aqui eu vou fazer dessa forma como eu falei, mas você poderia fazer assim também, ó. Pegar a régua e seguir essa linha do meio, que aí ela ficaria inclinada na parte de baixo. Mas não é assim que eu quero, então vou encostar aqui e vou fazer ela com 15 centímetros na parte de baixo, que foi a necessidade do meu corpo, e aqui em cima ficou com 10 centímetros mesmo, do jeito que está aqui. Mas como eu falei, você pode fazer essas alterações aí que eu falei. Vou redesenhar ela em desenho pontilhado para você ver melhor. Então, ficou assim o desenho da pence. Depois eu vou desmanchar essa parte aqui, para não fazer confusão na hora de você visualizar aí. Só quero fazer aqui uma observação para quem tem dificuldade de entender. Essa pence que eu fiz aqui agora, ela vai ser uma pence de ajuste, ou seja, para você não ter volume de tecido nessa região, você ajusta o tecido e passa uma costura. Essa costura vai ficar visível, ou seja, a pence vai estar visível na peça, diferentemente dessa aqui, que não vai ter costura na cintura, mas ela não vai ser visível na peça. Ela vai estar embutida, ou seja, vai ter o ajuste ali, mas você não vê a pence, diferentemente dessa aqui. Ficou faltando colocar só as informações no molde e o fio do tecido. Você vai colocar o nome da peça, no caso que é um colete, qual parte que é as costas e quantas vezes você vai cortar. Tendo costura nas costas, você vai precisar de 2 partes dessa. Na frente é a mesma coisa, colete, frente, cortar 2 vezes. Para o fio do tecido, eu me baseei aqui na parte da frente, na barra, só encostar o esquadro nessa linha e traçar aqui. E para as costas, eu me baseei nessa linha de cima. Se você achar que vai dar alguma diferença, no meu caso não deu, cortei exatamente como eu fiz aqui. Mas se você achar que dá alguma diferença no fio do tecido por ele estar um pouquinho inclinado, o que você pode fazer é fazer uma marcação, por exemplo. Aqui, ó, você coloca 5 centímetros, aqui você coloca 5 centímetros e coloca a régua nesses 2 pontos e traça o fio do tecido. Dá tão pouquinha diferença, ó, que acho que nem vale a pena. Então, eu encostei a linha nessa linha de cima aqui e tracei o fio. E assim está finalizado o molde. O colete é uma peça bem interessante para se ter no guarda-roupas, porque dá uma cara nova ao seu visual. E se você não tem o tecido para fazer o seu colete, você pode fazer como eu fiz o meu. Mas isso eu te conto no próximo vídeo do canal. Não perca!
E agora ouça o que Deus quer te falar hoje. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Salmos 19, 1. Se você tem dúvidas do poder de Deus e do amor dele por você, olhe para a natureza, observe os detalhes, olhe a beleza dos pássaros, da maravilha que é a chuva, da força do sol, olhe tudo à sua volta. Inclusive, olhe para si mesmo e perceba quanta sabedoria, quanto poder e quanto cuidado ele tem por mim e por você. Se alegre, ele te ama. Que Deus te abençoe com essa palavra. Se você quer aprender a fazer o molde de um outro modelo de colete, basta clicar na tela em cima da imagem. Fica com Deus, até a próxima, tchau!